Boa noite, gente. Boa Tudo noite. bom? Vou dar continuidade às outras formas institutivas obrigacionais e é já começar pela novação, que é uma das figuras mais importantes e mais cobradas no concurso público. A novação, ela se dá por meio da constituição de uma nova relação jurídica obrigacional para substituir e extinguir uma obrigação anterior. Então, ela pode se dar por meio das mesmas partes ou por meio da alteração dos sujeitos do contrato. Mas o pressuposto da novação é essa nova relação jurídica que vai substituir a anterior. Os pressupostos da novação. É imprescindível que haja uma obrigação anterior que seja válida. Uma obrigação nula ou inexistente, ela não vai repercutir no ordenamento jurídico. Então, portanto, ela não vai constituir um crédito ou um débito com relação ao devedor. Então, para que haja novação, a obrigação ela deve ser existente, válida ou pelo menos anulável. Tendo em vista que uma obrigação anulável, ela pode ser sanada diante do cumprimento eventual dos requisitos a serem preenchidos. Com relação às obrigações anuláveis, a gente pode ter como exemplo o caso de um relativamente incapaz que contrai um empréstimo no banco que está destituído de um representante legal. Nesse caso, essa seria uma obrigação anulável. E aí, quando ele atinge a maioridade, ele pode vir a confirmar e a ratificar aquela obrigação. Nesse caso, seria possível, portanto, a novação daquela obrigação. A obrigação natural pode ser novada? Esse foi um tema de muita controvérsia na doutrina, lembrando que a obrigação natural é aquela que é existente, válida, mas não é exigível. Então, por exemplo, a obrigação que é prescrita, a obrigação oriunda de uma dívida de jogo. Então, nesse caso, seria possível você novar uma obrigação que seja natural? Hoje, o entendimento praticamente pacífico da doutrina é de que sim, seria possível. E o fundamento para defender esse entendimento consta no dispositivo 814, parágrafo 1º, quando ele traz expressamente a possibilidade de inovação na dívida de jogo. Então, a doutrina passou a entender que se há expressamente a possibilidade para a dívida de jogo, isso seria aplicável a todas as outras formas de obrigação natural. Bom, o segundo pressuposto para que haja inovação é o acordo entre as partes. É fundamental que, assim como qualquer outro negócio jurídico, as partes tenham o consentimento e saibam expressamente e concordem com a novação, sob pena de invalidade. A nova obrigação, portanto, assim como qualquer outro negócio jurídico, ela deve preencher os requisitos do artigo 104, então capacidade do agente, objeto ilícito, possível e determinado ou determinável, e deve preencher a forma prescrita em lei. O terceiro pressuposto da novação é o ânimo de novar, chamado animus novandi, ou seja, deve ficar claro, seja de forma expressa ou tácita, o interesse e a vontade de se novar. A forma expressa pode se dar por meio de documento particular ou público, por meio de um documento escrito, né? Então a vontade está ali de forma declarada e expressa por meio de um documento ou de qualquer meio que se comprove. Mas a novação também pode ser demonstrada por meio da vontade tácita. E aí a vontade tácita ela vai depender da interpretação do próprio magistrado ou do intérprete, de modo geral, do negócio, que a partir das circunstâncias do caso concreto, dos costumes locais, do tempo em que foi realizado, dos próprios costumes do âmbito negocial, é possível extrair eventualmente do comportamento das partes o interesse inequívoco de se inovar. Então a inovação ela pode ser de forma tácita ou expressa. Bom, é importante ressaltar que a mera alteração de condições, circunstâncias acessórias, como a mudança do local do pagamento ou a ampliação das garantias que estão ali garantidas e vinculadas ao crédito, elas não correspondem a uma novação. Elas são uma mera forma de afirmar a obrigação já existente. Então, novar não significa mudar qualquer tipo de requisito ou qualquer elemento acessório. Ela deve preencher todos os requisitos, deixando claro que essa nova relação jurídica visa substituir e extinguir a obrigação anterior. A novação ela deve ser interpretada de forma restritiva,
ela não pode ser presumida de forma genérica. Então todas as circunstâncias, até pela demonstração da vontade, ela deve ser sempre interpretadas de forma a presumir que aquilo não é inovação, de que é uma mera confirmação da obrigação anterior. Bom, as modalidades da inovação. Inovação objetiva é aquela que há uma mera mudança ou modificação da relação jurídica a partir da constituição de uma nova. Não há aí alteração no polo ativo ou passivo do contrato. Então as mesmas partes constituem uma nova relação jurídica obrigacional para substituir e liquidar a anterior. E ela pode se dar pela alteração do objeto, por meio, por exemplo, da substituição de uma obrigação que seria antes de fazer e passa a ser uma obrigação de dar coisa certa, por exemplo. Ela pode se dar pela alteração da natureza, então substituir uma obrigação pura por uma condicional, ou ainda pela alteração da causa jurídica. Então, um contrato de compra e venda convertido, por exemplo, no contrato de mútuo. Então, a qualidade de comprador é convertido na de mutuário. Então, todas essas formas são exemplos da alteração da relação jurídica em si, do elemento objetivo da relação jurídica obrigacional. É importante a gente sempre trazer, né, desde o início do estudo que a gente teve, né, aqui no curso de Direito Civil, a gente sempre traz, enfoca e tenta sempre ratificar a importância da gente lembrar da interpretação dos princípios constitucionais e dos vetores norteadores do Código Civil de 2002, né, a operabilidade, a eticidade, a sociabilidade. E assim como todos os outros institutos do direito civil privado, né, do direito civil, o Instituto da Inovação também deve ser interpretado à luz desses princípios. Então, quando a gente for analisar uma obrigação, ela tem que ser verificada em todas as suas partes, pensando sempre a expectativa do comportamento leal, da boa-fé e da cooperação entre as partes. Então, ainda que uma obrigação seja novada e extingua a obrigação anterior, é sempre importante que o intérprete verifique a obrigação desde o início do seu deslinde. Pode ser que a partir da inovação, uma das partes venha a ficar numa situação de maior vulnerabilidade e contraia eventualmente uma onerosidade excessiva. E aí, por conta disso, ainda que a obrigação anterior seja extinta e substituída pela nova, é possível, em alguns casos, que o contratante alegue a abusividade de alguns termos contratuais e alegue que aquelas cláusulas do contrato originário venham a ser nulas e passem a ser revistas pelo juiz. Então, assim, via de regra, a inovação, ela de fato extingue a primeira relação, só que a depender do caso concreto, diante de uma maior vulnerabilidade, diante da abusividade e da situação de que um dos contratantes saia lesado daquela relação jurídica, é possível você apontar no contrato anterior eventuais abusividades. Então, um exemplo que é muito corriqueiro, em que é possível avaliar e aferir essa abusividade, se dá nos empréstimos, né, contraídos nas instituições financeiras. Então, o consumidor vai lá, contrai um empréstimo, cujos termos contratuais prevêem juros abusivos, anatocismos, né, que são os juros capitalizados, e aí, diante de uma vulnerabilidade e da persistência, muitas vezes, do banco, o banco vai lá e faz de tudo para renegociar a dívida. E aí o consumidor se sente mais seguro de que ele vai poder arcar e pagar o débito em aberto. O que acontece? Aqueles termos contratuais anteriores que acabaram ensejando eventualmente o inadimplemento pelo próprio consumidor. Então, nesse caso, o STJ tem um entendimento na súmula 286 que prevê que a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Essa acaba sendo uma exceção, mas é sempre importante, à luz do princípio da função social do contrato, da boa-fé, da expectativa de confiança das partes, que isso possa ser aplicado em outros contratos que não apenas no âmbito do direito do consumidor ou no âmbito de contratos bancários. E isso muitas vezes é objeto de pegadinha no concurso público, então é importante que vocês analisem bem de que forma que a assertiva está descrita, que não vai nem para um extremo nem para o outro, né? Então, por exemplo, em caso de inovação, nunca é possível discutir os termos contratuais do contrato anterior.
Errado. Ou então, mesmo em caso de inovação, sempre é possível discutir os termos do contrato anterior. Também é errado. Então, assim, de acordo com o que tiver, do contexto, da forma como tiver escrito, a assertiva estiver escrita, aí vocês têm que verificar, sempre buscando os princípios constitucionais e os vetores do Código Civil de 2002. Mesmo que ele foi extinto anteriormente, eu discuto? Pode discutir. Então, assim, essa súmula fala exatamente de contrato bancário, né? Então, a interpretação aqui seria restritiva. Mas pensando eventualmente num contrato paritário, que não seja um contrato de consumo, de compra e venda, por exemplo, mas que as cláusulas sejam extremamente abusivas para uma das partes. E aquela pessoa se sentiu coagida a fazer a inovação porque ela estava numa situação de muita vulnerabilidade. Então é possível você apontar para o juiz: olha, eu só não cumpri aquela obrigação e me senti coagida a inovar porque as cláusulas são abusivas. Então o juiz ele pode rever as cláusulas contratuais. Então é possível. Então tem que haver uma forte abusividade, uma incidência grande de desproporção das cláusulas para que você possa apontar e rever o contrato anterior. E aqui é exatamente um caso de contrato bancário em que houve o reconhecimento pelo STJ da possibilidade de haver a revisão contratual do contrato originário, coerente com a própria súmula promulgada pelo STJ. Bom, a outra espécie de inovação é a subjetiva, que aí, além da criação de uma nova relação jurídica obrigacional por meio da mudança do objeto, da natureza, da causa jurídica do contrato, vai haver também a mudança de um dos polos contratantes. E aí a inovação subjetiva passiva, que é a alteração exatamente do devedor da relação jurídica obrigacional. A inovação subjetiva passiva ela pode se dar por meio da expromissão, que é aquela em que não há participação de todas as partes na inovação, então apenas há a participação do novo devedor com o credor. O devedor originário, primitivo, ele não participa da inovação. Então é o exemplo, por exemplo, do pai que vai ao encontro do credor e substitui o filho naquela relação jurídica. O filho sequer participa da inovação. Agora, por delegação, a inovação ela é construída e constituída com a participação dos três sujeitos. E aí, nesse caso, o devedor originário também participa da inovação e está ciente das mudanças da nova relação jurídica obrigacional. Na inovação subjetiva, então, não basta a alteração das partes da relação jurídica. É fundamental que, para que haja, de fato, inovação, haja alteração da relação jurídica obrigacional. Poderia haver aqui uma confusão com outro instituto que a gente já estudou, que é a assunção da dívida. Lembrando, né, quando há alteração no polo passivo da relação jurídica obrigacional, em que um novo devedor substitui o devedor originário. A diferença da inovação com a assunção da dívida é que a inovação cria uma nova relação jurídica que extingue a anterior. Na assunção da dívida, se trata da mesma relação jurídica, havendo apenas a mudança do polo passivo. O artigo 299 trata da solidariedade passiva e do Instituto da Inovação. Não é esse dispositivo, é o artigo 365 do Código Civil. Extinta a dívida anterior pela inovação, a nova dívida não poderá vincular os devedores solidários da primeira que não tiveram conhecimento da inovação. Então, ainda que haja uma obrigação solidária, que haja vários devedores solidários, a inovação ela só vai repercutir com relação àquele que participou da inovação. Se os demais devedores solidários não consentiram, não participaram da inovação, eles não repercutirão, eles não sofrerão os efeitos eventuais da nova relação jurídica obrigacional. A inovação agora é subjetiva ativa, quando é o credor que é substituído na nova relação jurídica obrigacional. Nesse caso, diferentemente da inovação passiva, necessariamente o credor, tanto originário como o novo da nova relação, deve participar e consentir durante a celebração da inovação. Então, necessariamente os três sujeitos participam. E aí, quais são os efeitos da inovação? Ela extingue os acessórios e garantias da dívida sempre que não houver estipulação em contrário. Então, pressupondo que se trata de uma nova relação,
você não vai puxar necessariamente os acessórios. Afinal de contas, aquela relação jurídica originária foi extinta. E não aproveitará ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte da novação. Então, os terceiros que não participaram da celebração da novação não estarão vinculados a essa nova relação jurídica obrigacional. Então, todos os terceiros que assumem essa responsabilidade não participam. E aí, o artigo 363, oh meu Deus, 66, traz um dispositivo expressamente da correlação entre a fiança e a novação, prevendo que importa a exoneração do fiador a novação feita sem o seu consentimento com o devedor principal. Esse dispositivo trata do fiador, mas ele pode ser interpretado extensivamente para todos os outros terceiros corresponsáveis com a obrigação. E aí a súmula 214 do STJ fala do fiador no contrato de locação, também prevendo que ele não responde por obrigações resultantes do aditamento ao qual não anuiu. Então o fiador não responde mais pelos eventuais termos da nova relação jurídica correspondentes, decorrentes da novação. Lembrando, qual a razão desse dispositivo, desse entendimento do STJ com relação ao fiador? A fiança é um contrato gratuito, não oneroso. Então, o fiador, quando ele se dispõe a ser o garante de uma relação obrigacional, ele não tem qualquer contraprestação, não tem qualquer vantagem. Então, toda vez que a gente for avaliar e interpretar a fiança em um contrato, ela deve ser interpretada de forma restritiva. E o terceiro, ele sempre deve ser considerado, ele não pode ser considerado responsável por obrigações da qual ele não participou, tendo em vista que de liberdade, de forma livre e espontânea e voluntária, ele está se dispondo a ser um garante de uma obrigação. Bom, e por fim, aqui retomando a novação passiva, o artigo 363 prevê que se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição. Então, se o devedor que foi substituído desconhecia a insolvência do novo, ele não vai responder pela eventual insolvência dele, a não ser que seja demonstrada a má-fé, que ele tinha conhecimento de que o novo devedor estava insolvente e ainda assim participou da novação. Agora, para a gente fechar o tema da novação, vamos fazer dois exercícios. Esse é da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, de 2014. E aí, sobre o Instituto da Novação, é correto afirmar que a linha A, na novação por substituição do devedor, em regra, a solidariedade entre o devedor original e o novo. Correto? Não. B, a substituição do credor em virtude de obrigação nova não configura hipótese de novação. Vamos para C. Quando a novação consiste na substituição do devedor, imprescindível o consentimento deste. Tá certo? D. A novação pode ser de forma expressa ou tácita. É a D. Mas vocês ficaram com alguma dúvida? A C, lembra que existe a novação subjetiva passiva por expromissão e delegação, ok? A substituição do credor em virtude de obrigação nova não pode configurar a hipótese de novação. Claro que ele, aqui nesse caso, ele não é o único pressuposto da novação, mas isso pode caracterizar a novação. E em cima, não há solidariedade do devedor original do novo, né? Então, a correta é a linha D. Mais uma questão. TJ de Minas de 2014. Sobre o adimplemento e a extinção das obrigações, assinale a alternativa incorreta. A. A novação dá-se, entre outras formas, quando em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Certo? B. A novação, quando se realiza por substituição do devedor, não pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. C.
A novação operada entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação, subsistem as preferências e garantias do crédito inovado. Os outros devedores solidários ficam por esse fato exonerados. Certo? D. Na novação, não havendo ânimo de novar expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. E aí, qual que é a incorreta? É a B. B. Ficou claro, gente? Pode fechar a novação? Então vamos lá. Mais uma figura, né? Mais uma forma instintiva obrigacional. A compensação. A compensação ela se dá quando as duas partes são reciprocamente credor e devedor uma da outra. Então a compensação ela visa liberar e satisfazer as partes. Então não é uma forma direta de satisfação do credor, mas a partir da compensação, aí haverá por consequência a extinção até o limite da compensação. Bom, o artigo 368 traz o conceito aqui da compensação, e aí a gente pode concluir que a compensação ela pode ser total ou parcial. Ela será total quando as duas dívidas forem equivalentes ou parcial quando houver diferença. Espécies. A compensação legal é aquela que se opera automaticamente desde que preenchidos os requisitos legais. E para isso, o artigo 369 prevê que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Então, aí os requisitos da compensação. Primeiro, liquidez do débito. O objeto ele deve ser preciso quanto à natureza, qualidade e quantidade. As dívidas líquidas são aquelas que são certas quanto à existência e determinadas quanto ao objeto. Então, só quando existe uma dívida líquida, que é certa com relação a todos esses requisitos, é que você pode falar em compensação. Uma dívida que ainda não é líquida, que é ilíquida, não tem como ser compensada. O segundo requisito, a exigibilidade do débito, que pode ser configurada a partir do termo, se houver previsão no contrato, ou a partir da condição, que é aquele evento futuro incerto. Se a obrigação ainda não for exigível, não há como você exigir e já ter um débito a ser cobrado da outra parte. Então não haveria possibilidade de compensação. E por fim, o terceiro requisito, que é a fungibilidade das prestações. Lembrando que são fungíveis, de acordo com o artigo 85 do Código, os bens móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. No entanto, não basta que o bem em si, o objeto da obrigação, seja fungível. É necessário que as obrigações recíprocas sejam fungíveis entre si. Então, por exemplo, se eu estou devendo café para B e ele, por sua vez, está me devendo açúcar, apesar de café e açúcar serem bens fungíveis, eles não são homogêneos, não são bens fungíveis entre si. Então, não seria possível aí a compensação legal. E, por fim, a reciprocidade das obrigações. Se trata de duas situações jurídicas aí em que são a reciprocidade de crédito e de débito. Bom, com relação ao requisito da reciprocidade, do credor e devedor serem credores e devedores entre si, existe uma exceção prevista no artigo 371, que na verdade excepciona o requisito da pessoalidade. Nesse caso, na parte final do dispositivo, há a previsão de que o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Então, por exemplo, o fiador é demandado judicialmente em decorrência da cobrança de aluguéis de um contrato de locação de um imóvel. O locador não pagou, o locatário não pagou os aluguéis estão em aberto, e aí o locador vai e demanda em face do fiador para cobrar aquela dívida. O fiador, nesse caso, ele pode falar assim: não, juiz, eu não vou pagar, porque ainda que haja esse débito em aberto, o locatário realizou diversas benfeitorias necessárias e ele tem o direito à indenização. Então ele tem um direito de crédito contra o locador. Então, ainda que não seja ali uma reciprocidade de forma pessoal entre locador e locatário,
o fiador pode apontar na demanda judicial, em juízo, que há um crédito em face do locador. Então essa é uma exceção ao princípio da reciprocidade. Bom, a compensação também pode ser convencional. E aí, no caso, as partes contratantes que vão convencionar expressamente, eventualmente, a possibilidade da compensação. E aí, à luz da autonomia privada, não há a exigência, como há no dispositivo que a gente mencionou, dos requisitos legais, e pode haver, nesse caso, a compensação de dívidas líquidas, infungíveis, a depender da disposição das partes. E aí, por fim, a compensação judicial, que se dá no âmbito de um processo legal. Então, quando uma norma processual autoriza a compensação. Nesse caso, o juiz pode suscitar de ofício a compensação no bojo de um processo. E aí o artigo 86 do novo Código de Processo Civil traz o exemplo mais comum da compensação judicial, que prevê que se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Então esse é um exemplo de compensação no âmbito do processo. No entanto, existem algumas hipóteses em que a compensação não será possível. A primeira delas é a própria renúncia das partes, né? Então, em decorrência da autonomia privada, as partes podem previamente no bojo de um contrato prever que não haverá possibilidade de haver compensação. Então, seria afastar a compensação convencional. Só que a própria lei traz hipóteses legais em que há a proibição da compensação. Estão previstas no artigo 373 do Código Civil, e aí o primeiro inciso prevê a impossibilidade da compensação se provier de esbulho, furto ou roubo. Então, para afastar a possibilidade de uma pessoa, né, do sujeito, se apropriar de um ato ilícito para ter qualquer tipo de vantagem, a compensação aqui não seria possível. Então, um exemplo, para deixar mais claro, né? Então, um sujeito tem por obrigação de dar a outro um veículo. Chegado o termo do vencimento do contrato, o devedor não entrega o veículo de acordo com os termos contratuais. E aí vai lá o credor e simplesmente subtrai o veículo. Fala assim, bom, o veículo já ia vir para mim mesmo, o devedor não cumpriu, vou lá e subtrai o veículo para ele. E aí, nesse caso, o devedor pode ajuizar uma ação, alegando que o credor, que teria direito à prestação, simplesmente subtraiu o seu veículo. O que a lei quer dizer? Não vai poder, o credor daquela primeira prestação, ele não vai poder suscitar a compensação aqui alegando, olha, excelência, eu só subtraí o veículo porque a prestação já seria cumprida para mim. Então, nesse caso, a lei, afastando qualquer tipo de ato ilícito que pudesse subsumir qualquer tipo de vantagem, afasta, e não seria possível aqui aquele que subtraiu o veículo alegar a compensação. Então, esse seria um caso. Segunda hipótese, que não cabe a compensação, se a obrigação se originar de comodato, depósito ou alimentos. Lembrando, a compensação ela só pode se dar por meio de bens fungíveis entre si. O comodato e o depósito são contratos celebrados com relação a objetos que são infungíveis. Então, o comodato, né, que é o contrato gratuito para o empréstimo de um imóvel. Então, por exemplo, um amigo empresta o apartamento por uma semana para o outro poder ficar e passar o carnaval. Passado o carnaval, o comodatário não devolve o imóvel para o proprietário. Aí, nesse caso, o proprietário resolve então ajuizar uma ação de reintegração de posse, alegando que ele estava ali de forma, por decorrência do esbulho, já que o termo já havia sido atingido. Nesse caso, o comodatário não vai poder alegar, não, olha, juiz, na verdade eu tenho direito a ficar mais alguns dias aqui, porque ele estava me devendo lá atrás, tem uma dívida em aberto, e aí por isso eu tenho o direito a ficar aqui no apartamento. Então ele não vai poder fundamentar, no âmbito de um contrato de comodato, a compensação. E ainda há a previsão de que não é possível a compensação em caso de dívida de alimentos. A própria lei expressamente prevê que não cabe, apesar do credor poder renunciar ao seu direito de cobrar alimentos, não cabe aí o direito de compensação. Então, por exemplo, no caso no âmbito de uma ação de alimentos,
o pai sempre pagou determinada pensão. Aí, eventualmente, isso é prolatada uma decisão judicial determinando que aquela pensão vai ser reduzida a 10%. E aí o pai resolve não pagar nos próximos meses, alegando que pagou a mais nos meses anteriores, tendo em vista aquela decisão judicial. Não é possível, no âmbito do direito no âmbito de uma ação de alimentos, que ele alegue a compensação, tendo em vista o direito à dignidade da pessoa humana, o direito de família. Então, nesse caso, a lei expressamente excluiu o direito de compensar no âmbito dos alimentos. E a terceira hipótese seria, no caso de uma coisa não suscetível de penhora, elas não poderiam ser eventualmente subtraídas para fins de compensação. Então, um exemplo, o empregador retém o salário do empregado porque este tinha um débito em aberto com relação a ele. Considerando que o salário é um bem impenhorável, não haveria possibilidade de compensação. E aí eu trouxe para vocês aqui um julgado do STJ, em que é exatamente essa previsão, mas aí com relação a um contrato bancário, em que o banco resolve reter o valor depositado na conta do consumidor, do correntista, por ele estar com um débito em aberto. E aqui nesse caso, por se tratar de, acho que era decorrência do próprio salário do correntista, o bem era impenhorável, então não haveria possibilidade de suscitar compensação nesse caso. Alguma dúvida, gente, com relação à compensação? Tá. Bom, outra forma instintiva obrigacional é a confusão, e ela é uma forma de não satisfação direta da obrigação, mas ela se dá quando uma mesma pessoa se confunde a ela a qualidade de credora e devedora. Então, a consequência em decorrência da confusão será a extinção da obrigação sem que ocorra o adimplemento. Então, exemplificando, se A é credor de B no valor de R$200 e A falece deixando B na qualidade herdeiro testamentário, ele passa a ser, ao mesmo tempo, credor e devedor, a obrigação será, portanto, extinta. O mais comum, realmente, da confusão se dá no âmbito da sucessão causa-mortes, nesse caso de herança, de testamento. Mas é possível ainda no âmbito do ato inter vivos, por meio, por exemplo, da doação ou do casamento na comunhão universal entre credor e devedor. Então, credor e devedor, havia uma obrigação anterior, um débito em aberto, e eles acabam se casando no regime de comunhão universal. E aí, por conta da natureza do regime, tudo que era anteriormente a comunhão é de fato partilhado, então nesse caso haveria a união numa mesma pessoa de credor e de devedor. Os requisitos da confusão: unidade da relação obrigacional, que se trata de uma mesma obrigação, identificação na mesma pessoa das qualidades de credor e devedor e a reunião efetiva de patrimônios. A confusão ela pode ser parcial ou total, assim como a compensação. E aí o artigo 383 traz, no âmbito da solidariedade, a previsão de que a confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto aos mais a solidariedade. Então, a confusão de um dos devedores solidários não vai impactar com relação aos demais. Então, aqui exemplificando, A, B e C são credores solidários de D no valor de R$90. D, no entanto, credor, falece e A é seu herdeiro. Nesse caso, a confusão vai atingir apenas a fração de R$30 de A, que passou a ser herdeiro. O valor restante de R$60 continua, e aí presume-se que há continuidade da solidariedade. A solidariedade, assim como ela não é presumida, ela só pode ser extinta de acordo com disposição expressa, seja legal ou contratual. Confusão? Alguma dúvida? E aí, para a última figura de extinção obrigacional, a remissão. Esse é um modo extintivo não satisfatório da obrigação, tendo em vista que o credor, de forma voluntária e espontânea,
desde que com o consentimento do devedor, acaba perdoando a dívida. Então, nesse caso, ele não é diretamente satisfeito, já que ele não recebe, então não há o adimplemento obrigacional, mas ele acaba perdoando o devedor. Qualquer espécie de obrigação pode se sujeitar-se à remissão, qualquer modalidade, seja uma obrigação líquida ou ilíquida, contratual ou extracontratual, de prestação de obrigação de dar, de fazer ou não fazer. A remissão é um negócio jurídico bilateral, portanto ela exige o consentimento do devedor, e é aí que ela se diferencia da renúncia ao crédito por parte do credor. A renúncia ao crédito é um ato unilateral, então quando o próprio credor resolve abrir mão do seu direito ao crédito, e aí nesse caso ele não precisaria do consentimento do devedor. Na remissão, o aceite do devedor é imprescindível e é um dos requisitos da remissão. A remissão ela pode se dar de forma expressa, então quando o perdão acaba sendo traduzido por meio de um documento particular ou público, de forma escrita, ou ela pode se dar de forma tácita, quando o próprio comportamento daquele credor acaba sendo incompatível com a sua busca pelo crédito. Então, pelas circunstâncias do caso concreto, seria possível verificar de forma inequívoca a remissão da dívida. Lembrando que a mera inércia do credor não pode presumir a remissão. Então, o fato do credor não ir até o local do pagamento para receber, para efetuar o adimplemento por parte do devedor, não pode acarretar a interpretação de que ele teria já perdoado a dívida, tá? E o artigo 386 prevê que a devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor de adquirir. Aqui se trata de um exemplo de remissão tácita, ainda que não haja de forma expressa o perdão da dívida em todas as palavras, a mera entrega, a devolução do título já pode acarretar a remissão. Bom, a remissão ela também pode se dar não com relação à obrigação principal, ela pode se dar restritivamente com relação à garantia que cobre o crédito. E aí o artigo 387 prevê que a restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor, a garantia real e não a extinção da dívida. Então, nesse caso, lembrando que o acessório sempre acaba seguindo o principal, mas o principal, a recíproca não é verdadeira, o principal não segue o acessório. Então, nesse caso, se houver a remissão apenas com relação à garantia, não se deve interpretar que ele perdoou a dívida principal. E aqui a remissão com relação à solidariedade no artigo 388, de que a remissão com relação a um dos devedores solidários não se estende aos demais. É a mesma lógica da compensação e da confusão. Bom, para a gente fechar o tema, vamos seguir agora para o exercício da Defensoria Pública de Santa Catarina de 2012. Sobre o adimplemento e a extinção das obrigações, é correto afirmar: a. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última não estabelece presunção de estarem solvidas as anteriores. Tá certo? B. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. C. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do credor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. D. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar e se subroga nos direitos do credor. E na consignação em pagamento, enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não o impugnar, não poderá o devedor requerer o levantamento. Essa é a típica questão de defensoria. Veja que assim,
caíram várias partes das aulas que a gente estudou sobre o direito das obrigações. E normalmente é assim que vai cair. É raro que caia assim só sobre o Instituto da Inovação, só sobre o Instituto da Remissão. Então, normalmente eles vão colocar várias assertivas, que é a forma de eles avaliarem de forma mais ampla o conhecimento da matéria, né? Então, aqui, alguém tem um palpite? B. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade? Tá certo. Alguém ficou com alguma dúvida com relação a alguma outra assertiva? Não? O que não é A? Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última não estabelece presunção. Pelo ordenamento, quando a gente estudou a prova do pagamento e a gente estudou quitação, tem um dispositivo que prevê expressamente o contrário do que está na assertiva. Há a presunção, ela não é uma presunção absoluta, mas há a presunção relativa, de quando houve a quitação, né, o recebimento por parte do credor da última parcela, presume-se que as demais foram quitadas. Então é um dispositivo legal. Alguém acha fácil aí? Da prova do pagamento. Lembra que eu mencionei na aula sobre prova do pagamento? Bom, depois eu procuro e falo para vocês. Estou achando aqui. Mas é isso. Mais alguma outra dúvida, gente? Não? Eu acho que é o 322, veio. 322? Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Artigo 322 do Código Civil. Tá? Vamos fazer mais essa questão e aí a gente faz o intervalo e dá continuidade para outra parte da matéria. Defensoria de São Paulo de 2006. Em matéria de obrigações, é correto afirmar: a obrigação de resultado é aquela em que o devedor se obriga a usar de prudência e diligências normais na prestação de certo serviço para atingir um resultado. B. A obrigação assumida pelo transportador é de meio, enquanto que a do mecânico, que se obriga a consertar um veículo, é de resultado. Não. C. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão, em qualquer situação. Essas palavras, né? Deixa a gente em dúvida. Vamos para D, né? O pagamento efetuado a um credor putativo é válido quando a boa-fé do devedor e o erro é excusável. E a remissão da dívida dada a um dos credores solidários favorecerá os demais devedores que também serão perdoados. Não. Então, tá claro que é a D? Só para tem que ler até o final, né? Se a gente ler até uma parte, eu acho que é isso. Vocês lembram qual que é a situação da C, que tem uma situação em que excepciona quando a obrigação é indivisível? E aí, nesse caso, todos os herdeiros juntos devem prestar a obrigação divisível. Então, por exemplo, um cavalo, né? Então, nesse caso, é a única exceção. Mas até em qualquer situação estava correta, né? Por isso é importante a gente ler com calma todas as assertivas até o final. Mais alguma dúvida, gente? A primeira fica clara, que a obrigação de resultado é exatamente contrária, né? A prudência e diligência você tem que exigir da obrigação de meio. Afinal, o devedor ele não é obrigado a atingir o resultado, mas ele é obrigado a cumprir todos os deveres de cuidado. E aí a de resultado é garantir o resultado de fato, né? É o cumprimento da prestação. Bom, na segunda parte a gente vai entrar no inadimplemento das obrigações, inadimplemento absoluto, mora, violação do positivo do contrato, e acho que a gente pode dar na segunda parte então, né? Tá bom?